uma vereda pela qual é certo que você terá uma ação de Deus, um mover de Deus. Então eu torno isso mais viável. Eu não posso dizer que uma pessoa que frequenta a igreja uma vez por mês vive mais abençoada do que a pessoa que está toda semana na igreja. Não vive. Aparentemente, em algumas coisas visíveis, pode até ser que aparentemente esteja aparecendo lá. Mas num relacionamento íntimo com Deus, é o dia a dia. É o dia a dia, meu contato com Deus ali. Se eu estou em contato com Deus através da minha vida pessoal particular e no corpo de Cristo, é claro que eu estou muito mais forte. E como alguém vai saber disso? Porque às vezes você pega uma pessoa que bate na tecla, não estou indo na igreja, pastor, mas eu estou bem. Quando eu vou saber que isso está funcionando ou não? Quando vier uma pressão. Quando vier uma pressão. A gente só descobre que tipo de creme dental tem dentro do creme quando você aperta. Então é quando vem pressão, como eu vou resistir a isso? Não é, eu estou bem, eu não estou indo na igreja, mas em casa eu escuto louvor, pastor. Em casa, gente, nenhuma passagem bíblica, nós passamos aí, sei lá, umas 15, 20 quartas-feiras, trazendo aqui uma mensagem sobre a igreja, ou seja, uma aula sobre o que é a igreja, como funciona a igreja, a ideia de comunhão da igreja. Igreja não é prédio, a igreja não é o prédio, e a igreja não sou eu, nunca, em nenhuma passagem bíblica nós encontramos uma ideia de igreja no singular. A igreja é plural, a igreja somos nós, essa comunhão. Jesus não disse assim, onde você estiver, eu estou com você. O Espírito Santo está conosco, está atuando através de nós. Mas Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 no meu nome, porque é o corpo reunido. Se estiverem reunidos no meu nome, de acordo com aquilo que eu prescrevo para vocês, ali eu estou entre vocês. Então, como eu vou saber que alguém está carregado de Deus? É na pressão, como ele responde. Como responde aos desafios. Uma pessoa que está olhando, porque eu me encho, porque eu busco, porque eu sei que eu não posso sem Ele. No tempo de festa, porque eu continuo colocando Deus em primeiro lugar. No tempo em que está tudo bem, porque eu continuo colocando Deus em primeiro lugar. Porque eu sei que esse mundo é circunstancial. Tem dia que não vai estar bem. Tem dia que eu terei desafios que eu não esperava. 119,70? Abre para mim aqui, por gentileza, Henrique. Salmo 119,70. 119,71. É 7,1, vocês vão ver. 119,71. Vocês não pensarem que é 7,1. Olha isso aqui. Foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que fizesse o quê? Aprendesse os teus decretos. Mas eu estou longe dos decretos. Se vem aflição, eu vou correr para o recurso que o mundo corre. Eu vou correr para o recurso que o sistema corre. Eu vou me apertar, vou me enrolar, e nós temos visto como a igreja tem andado. Infelizmente, dentro da igreja, uma das coisas que o Valmir ontem mandou um áudio de quase 1 hora para mim, a gente conversando, e ele falou, pastor, infelizmente nós estamos enfrentando aqui, até na minha igreja, até na igreja que ele está congregando, um número gigantesco de pessoas no psicólogo, frequentando psicólogos. Agora, você pergunta, pastor, se eu tenho alguma coisa contra a psicologia? Claro que não. Toda a ciência foi estabelecida por Deus. Eu tenho um contra as pessoas acreditarem mais na palavra de um psicólogo do que na palavra de Deus. Do que no que Deus diz. Um psicólogo ter maior autoridade do que a palavra de Deus. É isso que eu tenho contra, não que eu tenho nada contra a psicologia. Se a psicologia estiver conectada à verdade e conduzir essa pessoa à verdade, é um trabalho maravilhoso, tornou-se um evangelista psicólogo, não é? Então foi-me bom ter passado pelo aperto, pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Isso é muito bom, isso é muito de Deus. Muito de Deus. Então, vai passar ou não? Vai, gente. E onde é que eu me agarro então, pastor? Em Deus. Quando você passar pelas águas, não vai submergir. Quando passar pelo fogo, a chama não vai arder em você.
Porque a promessa dele é de estar conosco. Mas eu preciso dar essa resposta, porque isso é caminhada, gente, de relacionamento. Então, o que eu estou trazendo sobre as orações respondidas, gente, já estou falando no fim, orações respondidas, porque existe uma via, cara, que a gente torna saudável a coisa. Gente, vocês concordam que... Vamos pensar, vamos ser inteligentes também, porque o primeiro verso que nós lemos da semana passada é que recebamos a inteligência espiritual. Vamos ser inteligentes? O que é melhor? Eu ter um suprimento de Deus para passar por uma uma semeadura ruim que eu pratiquei, ou eu ter um suprimento de Deus para para desfrutar com a semeadura boa que eu semeei? Porque Deus age nas duas áreas, presta atenção. Se você errou, vamos pensar assim, o cara traiu a esposa, isso provocou uma separação, provocou um rachar na família. Deus perdoa? Claro que perdoa. Deus perdoa. Mas essa marca vai viver na família. E Deus fortalece essa pessoa. Mas parte dessa força vai ter que ser dividida para ele enfrentar essa marca para o resto da vida. Se tem filhos, a situação com os filhos, enfraquecimento de relacionamentos, enfraquecimento de amizades, frustração familiar, parte desse suprimento vai ser para isso. Agora vamos lá. A mesma pessoa, ao invés de trair a esposa, se apoia na palavra de Deus. O mesmo Deus que dá suprimento, que ele tendo se arrependido do erro, o mesmo Deus que dá suprimento para ele gastar parte dele, se sustentando diante de frustrações, dá o mesmo suprimento, só que agora ele vai só desfrutar disso com paz com a sua família. Então não é que Deus não perdoa quem erra. Não é que Deus não está com quem erra e se arrepende. É que eu posso usar o meu recurso, porque às vezes as pessoas elas andam de forma inconsequente. Estou falando na igreja, gente. Andam de forma inconsequente. Deus perdoa, então continua errando e Deus continua perdoando. A grande questão é que parte do que está me sendo dado é para pagar dívida de tolice. Para pagar dívida de tolice. Cara, parte da bênção que está vindo sobre a minha vida é para estar saldando dívida de tolice, de besteira que eu fiz. E Deus está comigo? Está. Mas eu estou todo o tempo me tentando resolver buchas que eu poderia já ter, saído disso. Meu Deus. Então a gente precisa aprender. Quando nós lemos, até legal ler o verso, né? Porque quando vem a aflição, a ideia de enfrentar uma aflição é eu sair do outro lado e ter aprendido alguma coisa com isso. Cara, não quero mais isso. Não quero mais isso. Então, a importância da gente abrir os nossos olhos e dizer, cara, esse caminho é o caminho de Deus, tem um caminho viável, onde eu caminho com o Senhor. Aliás, a gente, lá no Nordeste, diz que a mulher, como é que é? A mulher que apanha 3 vezes do marido, porque lá, se o cara bater na mulher, ele bate uma vez só. No Nordeste não tem esse negócio, você não ouve muito isso para lá. O marido bateu na mulher, é uma vez só. Ou ele apareceu morto na beira do rio, ou a mulher pegou as coisas e foi embora para casa. Lá tem um ditado, se a mulher que apanha 3 vezes no beco, ela precisa apanhar a 4ª, 5ª e a 6ª. Porque o ditado é verdadeiro. Lá uma mulher não apanha 3 vezes. No máximo 2. No máximo 2. Né? Então, às vezes a gente vai deixando o inferno ganhar campo. Não use a bênção que Deus colocou, não deixe o inferno ganhar campo sobre a tua vida. A Bíblia diz que nós podemos ser desenvolvidos em inteligência espiritual. Esse verso, gente, amado, sabe quando vem uma iluminação legal? Inteligência espiritual é você saber, você discernir o conhecimento de Deus. Vamos aqui para a mensagem, vamos aqui para a gente ler aqui uma passagem primeiro, que eu vou continuar falando um pouco sobre isso, não é? Vamos lá para ler 1 Coríntios aí, capítulo 2, o verso 9 a 16.
É um texto basicamente longo, mas que a gente precisa ler ele todo para ter ele completo em mente, né? Paulo diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele preparou para os que o amam, não é? Mas Deus revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, mesmo as coisas profundas de Deus. Paulo está falando aqui sobre um segredo que Deus mantinha oculto, mas para um tempo determinado. E que os homens, os grandes homens, não prescrutaram isso. No passado, até profetas tiveram isso como uma revelação rápida. Muitos deles profetizaram sobre algo especial de Deus, mas eles não imaginavam para que tempo era. Eles simplesmente liberavam o que Deus colocava no coração deles. Então Paulo está dizendo, cara, coisa que o ouvido não ouviu, o olho não viu, nem subiu ao coração de homem algum, é o que Deus tem preparado. E como a gente sabe disso? Porque foi para esse tempo, para agora, para esse momento da igreja, foi que Deus preparou essas coisas. Ele diz, como a gente fica sabendo disso? Ele diz assim, ele nos revela por meio do Espírito dele. Por quê? Porque o Espírito dele sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Palavra maiúscula ali, com letra maiúscula, é Espírito de Deus, não é? Pois quem dentre os homens conhece tão profundamente as coisas do homem, a não ser o próprio Espírito que está no homem, falando do seu e do meu Espírito, letra minúscula, não é? O teu Espírito te conhece profundamente, sem você falar palavras, ele já está lá, é a parte dele, né? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito, que é proveniente de Deus, aquele que vem de Deus, está aqui, Espírito Santo. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Recebemos o Espírito procedente de Deus. Para que nós recebemos o Espírito procedente de Deus? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Qual é a ideia? Qual é o caminho? Qual é a ideia na mente de Deus? Relacionamento. É relacionamento. E sabe o que é saudável, gente? Porque o relacionamento saudável é um processo, traz consigo um processo de simplificação. Um relacionamento saudável. O Guilherme casou-se agora, a Cris casou com o Guilherme, né? A Cris casou com o Guilherme. Se o relacionamento for construído de forma saudável, cara, torna-se cada vez mais, eles vão simplificando tudo. Tudo. A ponto de o eu do Guilherme ou o eu da Cris ser plural. De forma tão simples e tão compreendida que o eu é plural, já não é mais o eu singular, o eu individualmente. Tudo é comum. Nós temos hoje vivido momentos no mundo, na família, porque estou falando muito de família, acho que vou falar agora para o resto da minha vida. Na família, que o marido não sabe quanto a esposa ganha, a esposa não sabe quanto o marido ganha. Eles emprestam dinheiro um ao outro dentro de casa. É verdade. É verdade. Emprestam um ao outro. E cobram do outro. Eu tive no gabinete, gente, um casal assim. Ela está me devendo, pastor. Misericórdia. É verdade, Mari. O cara cobrou na cara dura. A esposa. Então, o relacionamento vai levando simplificação. Então, presta atenção. Nós recebemos o Espírito oriundo, que vem de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Esse Espírito, ele vem, em primeiro ponto, produzir relacionamento. Relacionamento, simplificação. Tudo que é de Deus é nosso. Tudo que é de Deus é teu. Estão entendendo? Tudo que é dele é teu. Paulo escreve aos Romanos, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ele usa herdeiros de Deus para os gentios, co-herdeiro com Cristo para os judeus. Por que é ser co-herdeiro com Cristo? Se ele falasse que somos herdeiros de Deus para os judeus, eles não entenderiam claramente. Mas como Jesus para o judeu, para o cristão judeu, Jesus é o irmão mais velho tinha direito a toda a herança. Os outros recebiam só um presente. Jacó, Isaac, deu a herança dele para o filho mais velho. Perdão, Abraão deu para Isaac. Mas Abraão teve mais filhos. Ele deu só presentes para os filhos de Quetura. Ele deu só presentes para Ismael. Mas para Isaac ele deixou toda a herança.
Então nós somos herdeiros de Deus, falando para os gentios, co-herdeiros com Cristo, falando para o cristão judeu. Por que co-herdeiro? Porque Jesus é o irmão mais velho, recebeu a maior porção, ou seja, toda a herança do Pai. Agora nós herdamos do mesmo que Jesus herdou. Nós não recebemos presentes. Nós fazemos parte da mesma herança que Jesus participou. Só para vocês entenderem aonde vai, porque nós recebemos o Espírito de Deus. Verso 13, delas também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana. Vamos voltar aqui de novo, né? Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem a não ser o Espírito do homem que está nele, né? Da mesma forma, ninguém pode conhecer as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente, oriundo, tem como Deus como fonte, né? Procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Dessas coisas nós também falamos. Dessas coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, nós também falamos. Não é? Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, não é o que eu acho, não é a inteligência humana, não é o humano natural. Não, gente, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. O que é que ele está dizendo? Gente, dessas coisas nós falamos, não explicando elas por meio de mentalidades humanas. Não, qualquer coisa, Deus vai fazer tudo o que você quiser. Não, a partir das verdades espirituais. Porque o Espírito Santo não diz respeito ao homem natural. O Espírito Santo é o agente que revela a pessoa de Jesus Cristo através da igreja. Então ele não vem testificar da minha vontade particular, ele vem testificar da vontade de Deus, de Cristo. Ele é o Espírito de Cristo atuando na igreja, tornando a igreja a pessoa encarnada de Jesus. Então eu tenho a minha expressão particular, o que eu acho. Não. E infelizmente a igreja tem sido enganada por isso, não entendendo profundamente, não buscando aprofundar-se nas verdades de Deus. Quando a gente lê, Henrique, vai para mim Efésios 5,17, por gentileza, para a gente, depois a gente volta aqui para esse verso, para o verso 13. Olha o que diz Efésios 5,17. Vou até pegar o verso 15, pode voltar para o 15, Henrique? Eu acho que o 15 dá um encaixe legal para a gente. Portanto, gente, vede prudentemente como vocês andam, não como nécios, não é? E sim como sábios. A palavra nécio é tolo, não como tolos, gente. Não como alguém que é manobrado por qualquer conversa, por qualquer papo, que alguém que é manobrado por qualquer oferta. Não como nécios. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu estava falando essa semana com uma pessoa, eu disse assim, cara, não, perdão, não foi essa semana, foi a semana passada. Eu fiz o pior negócio da minha vida, porque você me pegou no momento em que eu fui tolo. E eu não vou fazer mais não. Estava falando no telefone com alguém, porque eu fiz um negócio que se eu tivesse parado e não me deixado envolver por um sorrisinho, uma boa conversa no meu sofá, eu não teria feito. Então eu fui tolo. Eu disse, vede prudentemente como você anda. Não como nécio, e sim como sábio. Por quê? Pode seguir, Henrique, perdão, eu já apertei aqui. Estou agitado, estou animado com vocês. Remindo o tempo. Porque os dias são difíceis. A palavra mal aqui é difícil, são dias difíceis, gente. Remindo o tempo, usando bem o tempo. Porque depois de ter tomado um caminho errado, dá muito trabalho para você voltar, você gasta muito tempo. Gasta muito tempo, gente, para refazer. Cara, é preciso que a gente aprenda. Fale comigo assim, humildade é o Espírito que deve atuar em mim. Porque humildade é alguém que ouve o conselho, que ouve a palavra, que sabe que para, reflete, não vou. Mas o orgulhoso continua avançando. Continua. Que se dane, depois eu desfaço. Depois eu volto. A Cláudia não gosta que eu use essa palavra, né? Desculpa, gata. Saiu agora. Faz tempo que ela não sai. Depois eu desfaço. Fica quietinho aí, fica quietinho aí. Ele diz aqui, ó, não vá como tolo,
Não seja o rompedor nesse sentido humano, mas porque você precisa remir o tempo. 1 hora é 1 hora para todos, para o sábio e para o tolo. O tempo para o tolo não aumenta. Você sabe que é a economia de Deus para toda a humanidade? O dia. O sábio pode tornar o dia dele uma eternidade. O tolo pode tornar o dia dele um piscar de olhos. Não aconteceu nada, não fez nada. Destruiu. Remindo o tempo, por quê? Os dias são difíceis. Ele usa as duas, apresenta aqui, ó. Tolo e tempo. Pode seguir, Henrique, 17. Portanto, por essa razão, porque os dias são difíceis, não se torne insensato. A palavra insensato aqui, gente, numa das traduções é louco, irresponsável. Mas procure compreender qual é a vontade de Deus. Procure conhecer qual é a vontade de Deus. Então, a importância da gente, cara, parar e, espera aí, porque eu estou combatendo e debatendo e, sabe, sendo enfraquecido por essa batalha. Será que não é porque eu preciso dar uma parada, dar uma refletida, montar nova estratégia de guerra? Montar nova estratégia de guerra. Você sabe que o tempo, ele tem a tendência a criar um sistema mecânico na gente, que eu já sei como fazer, então não preciso mais da dependência, buscar a direção. Ele tem essa tendência. O profeta Abacuque diz assim: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos a notifique e na ira lembre da misericórdia. Sabe o que é que ele está dizendo? Senhor, nós entramos numa velocidade, como é que chama aquela velocidade do avião que fica reto lá sem mais acelerar, não precisa mais? Velocidade cruzeiro. Entramos numa velocidade cruzeiro, a coisa ficou mecânica. A gente não se deu conta de que estamos nos afastando do Senhor. As pessoas estão pensando que o Senhor está presente, não está. Então aviva no meio dos anos. De tempos em tempos dá um despertar. De tempos em tempos levanta. Para nos ajudar. Porque nós somos tendenciosos a nos deixar enganar pela aparência de ser. Você sabe qual é o que está acontecendo? Qual foi uma das afirmações sobre a invasão de Israel? É considerado o exército mais inteligente do planeta. Por causa das constantes guerras, Israel é considerado o sistema de maior inteligência do planeta. E todos eles, a um, estão afirmando que eles falharam agora. Não perceberam essa invasão momentânea, de uma hora para outra. E ouvi alguém dizendo que provavelmente eles entraram, ontem na verdade, um brasileiro que mora, que é naturalizado judeu, que mora lá, que trabalha na polícia de lá, que serviu ao exército de lá, ele disse, provavelmente nós fomos pegos podemos dizer assim, estávamos desarmados, tranquilos, na tranquilidade, baixamos a guarda. Ele usou a palavra lá, que você usa para o dia a dia. É como se tivesse, você se desprevine, você não está esperando nada. Você acorda de manhã, faz tempo que a gente não tem problema, então vamos ficar em paz. Ele disse, provavelmente fomos pegos nesse ponto. Estávamos há um tempo aí sem pressão, sem invasões, sem isso. Então o soldado acordou de manhã, deixou o fuzil lá do lado, está batendo papo no WhatsApp. Os caras do lado de lá ficaram só sondando isso, se afastaram, recuaram para parar de fazer barulho, porque é o barulho que acorda quem está dormindo. Você sabe o que é que Paulo diz aos Efésios? Desperta tu que dorme, levanta do meio de quem? Dos mortos. Às vezes a gente está caminhando junto com os mortos e nem percebe, gente. Ou com comportamentos de mortos, que estão deixando a coisa rolar. E aí a gente quer fazer oração e quer resposta de Deus. Não vai acontecer. Por quê, gente? Porque a gente não está sem entendimento da vontade, daquilo que Deus vai fazer. Ou então a gente fica vivendo para resolver problemas. Muito mais do que querer curar um câncer, Deus quer que vivamos sem ter o câncer. Cara, um pastor pode se gloriar aqui na minha igreja, eu oro e o câncer vai embora. Eu prefiro me gloriar e dizer, gente, a gente tem aqui, nós estamos aqui há 10 anos, ninguém vive doente.
o tempo que teria que gastar para estar orando por doentes, a gente aqui abençoa outras pessoas. O recurso que a gente teria que gastar com alguém, com uma família que está sofrendo, com um desarranjo dentro de casa por causa de uma doença, a gente usa em outras estratégias, a gente investe em outras coisas. Estão entendendo, gente? Quero que vocês entendam para que vocês saibam para onde a gente está indo com as orações. Obrigado, Henrique. Vamos voltar lá para o verso 13. Então Paulo diz assim, ó, dessas coisas, né, nós também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Como? Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Interpretando verdades espirituais, né? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, Paulo dizendo, a inteligência espiritual que vai produzir essa interpretação, esse entendimento da verdade. Então, eu preciso conhecer qual é a vontade de Deus, né? Entender a vontade de Deus. Primeiro, eu preciso saber qual é a vontade, e agora entender essa vontade. Como eu entendo? Nesse relacionamento, gente. Alguém pode pegar o diário de alguém, sei lá, eu pego o diário do Rodrigo, tem lá o Rodrigo todos os dias, acorda pela manhã, hoje acordei, tomei café, e fiz isso, e no final de um ano, eu pego o diário do Rodrigo e sei que tipo de café o Rodrigo gosta, sei o que é que ele põe na mesa, sei o que é que ele almoça, ele levou nos restaurantes bons danados lá, esse restaurante tá apedrejado, Rodrigo, né? Sei onde ele almoça, sei tudo do Rodrigo, mas não mantenho um relacionamento com ele. Não é o meu amigo. Não é o meu amigo. Não percebo como o Rodrigo está de fato. Só aqui, ó. Então, aqui eu sei qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para o casamento? Está aqui. Qual é a vontade de Deus para criar filhos? Está aqui. Qual é a vontade de Deus para a minha vida financeira? Está aqui. Mas agora eu preciso interpretar essa vontade. Conhecer esta vontade. Não é saber, é conhecer. Discernir. Por que Deus me quer próspero? Por que Deus quer que o meu casamento funcione? E isso é por meio de uma construção de relacionamento. Quem não tem o Espírito não aceita porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Estamos capacitados, entenda isso. Você está capacitado. Para isso que você diz, pastor, então ficou difícil. Não, está aqui, ó. Você recebeu capacidade para entender. O que eu preciso fazer é andar junto com ele. O que eu preciso fazer é andar junto com ele. Vinde a mim, quem? Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu farei o que com eles? Aliviarei. Aí ele diz, mas o verso não termina aí. Ele diz, agora andem comigo, se juntem a mim, tomem o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, o que é o jugo suave? Porque na ideia do jugo, que é a canga, aquilo que carregava 2 bois, andar com Jesus nunca te torna do mesmo tamanho dele. Ele é sempre o maior. O boi maior leva o peso. Então o jugo não machuca o boi menor. É o boi maior que está levando todo o peso. Então qual é a ideia de colocar um boi menor? Porque a ideia agrícola é colocar 2 bois do mesmo tamanho, para dividir o peso. Mas quando falamos do jugo de Jesus, ele é o maior. A ideia não é você carregar o peso. A ideia é você andar com ele, aprender dele. Pastor, então o jugo não vai me machucar? Vai. Quando? Quando o boi maior virar à esquerda e o boi menor tentar virar à direita o tempo inteiro. Aí o jugo vai machucar desse lado. Está machucando. Por quê, cara? Está tentando ir para a direita. Vai para a esquerda com o boi maior. Só ande com ele. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Então eu recebi a mente de Cristo, eu tenho capacidade de absorver o que ele tem absorvido, de receber dele, eu tenho capacidade, e ele só vai fazendo essa transferência do que vem, do que recebe do Pai. Cara, agora eu posso liberar uma oração. Sabe o que eu tenho aprendido, gente?
Vou falar uma coisa para vocês, não se escandalize, por favor, pode ser um achômetro meu, mas não existe oração sem palavras. Pode ser um achômetro meu. Pode ser que eu ache isso. Existe um momento, sim, onde eu fico em silêncio para ouvir. Mas as expressões do meu coração têm que serem completas. Meu coração expressa e a minha boca libera. Puf. Meu coração expressa e a minha boca libera. Quando eu falo com Ele. Pastor, mas eu falo com Deus no meu espírito. A não ser que minha boca esteja costurada ou eu seja mudo. Mesmo mudo... É verdade. Um dia ou outro, tem dia que a gente está sem palavras, mas o que é que soa? Se eu começo a me quebrantar, dali a pouco estou chorando, Porque até a palavra ruminar, balbuciar, fala de liberação de sons. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Eu quero ver o Guilherme subir aqui, a Marcelo, o Guilherme, o Rodrigo, a ver e... Não vai, então eu não acredito nisso. Eu me sinto mal quando eu quero falar alguma coisa desse, falta palavra. Um combate. Faltou palavra é combate. Então eu vou orar em línguas. Paulo diz, eu orarei com entendimento, orarei com o Espírito. Os dois têm palavras. É liberação de palavras. Então, relacionamento produz. Pastor, imagina, gente, cientificamente, não é só cientificamente, a Bíblia não fala de Adão conversando, mas fala da mulher conversando. Então, quer dizer, lá da raiz, a mulher já é tendenciosa a falar muito mais do que o homem, faz parte da natureza dela. Aí se descobre cientificamente que a mulher fala 27.000 palavras por dia, enquanto o homem fala apenas 10.000. É misericórdia, pastor. É mais do dobro. Hã? Pois é, filha. Treinamento para ser pastor. Aprender a ouvir, né? Entendeu? Então, você imagine um relacionamento de um marido que não fala, que não conversa. Vocês estão entendendo, gente? Eu passei por isso com a minha esposa no começo. No começo. Estava tão acostumado a viver sozinho, ficar sozinho, morar só, passei um tempo morando sozinho, longe dos meus pais. Eu acho que quando eu me afastei da minha família, me criou um trauma vindo para São Paulo, porque nunca tinha saído de minha casa. Vivi sempre lá até os 19 anos. Aí vim para São Paulo, eu acho que aquilo causou algum trauma, que quando eu me casei, tive dificuldade de comunicação com a minha esposa. Embora amasse, eu chegava em casa e queria ficar calado. Passava o dia inteiro lá trabalhando, e trabalhava só eu e meu patrão. 1 ano e meio. Só eu e o cara saiu o dia inteiro, eu ficava sozinho. Aí vinha para casa, chegava em casa, Cláudio, queria conversar como foi o seu dia. Aí eu me trancava no banheiro e ficava do lado de fora, mozinho, tudo bem? Amor? E aí eu ficava 1 hora dentro do banheiro, 1h30, de volta e meia, ia lá, mozinho, tá tudo bem? Só eu e ela, cara. Numa casa inacabada, com prego fechando as portas, porque nós mudamos para dentro da casa sem janela e sem porta. Não tinha uma boa televisão. Misericórdia mesmo, o preço que ela pagou. Estão entendendo? Então, onde ia levar o nosso casamento? A bancarrota. Porque íamos mesmo se Jesus não tivesse entrado. O que eu estou falando, gente, é que relacionamento sem diálogo não existe. Pastor, por quê? Porque Jesus disse que Jesus conhece ou não conhece toda a nossa necessidade? Sim ou não? A Bíblia diz no Salmo 139 que antes que a palavra venha à língua, ele conhece o conteúdo dela. No entanto, ele disse, peçam. Qual é o problema de Deus, então? Ele está nos chamando para um diálogo, gente. Ele está te chamando para um diálogo. Só que ele sabe que nós fomos corrompidos pelo diálogo desse sistema. Um diálogo de deturpação da imagem, um diálogo de comiseração, um diálogo de fracasso, um diálogo de construção de coisa errada. E ele sabe o poder da palavra. Olha o que Paulo diz, eu não busco o crédito, bens donativos eu não busco donativos de vocês, o que eu busco é o aumento do vosso crédito. A palavra crédito é logos, palavra grega logos, palavras.
Paulo está dizendo que eu quero mudar, gente, é a mentalidade de vocês no que vocês falam. É isso que eu quero mudar. Eu quero que vocês mudem, declarem isso, declarem quem vocês são, porque vocês podem. É isso que eu estou procurando da parte de vocês. Então nós temos a mente de Cristo, estamos capacitados para desenvolver os pensamentos de Deus. Estamos capacitados, né? Um dos pontos fundamentais para um bom êxito através da oração é o nosso conhecimento a respeito da missão do Espírito Santo. Que é esse ponto de onde eu venho que eu estou falando. Que a gente tem um movimento, somos acionados na oração, mas uma das coisas que não acontece, estávamos até ouvindo o pastor Hélio aqui, né? Ele disse que zerou a conta dele com oração de 5 minutos. Ele disse, não consigo mais. Não, ele não colocou como uma via de regra, mas ele disse, cara, orar 5 minutos, 10 minutos, ele disse, não consigo mais. Coloquei no meu coração que nada menos de 1 hora com o meu Deus. Nada menos um tempo com o meu Senhor de 1 hora. É de 1 hora para lá. Não é? Mas eu preciso entender a missão do Espírito Santo, uma das missões dele, né? O conhecimento está aqui João 14, 16, diz assim, eu pedirei ao Pai, ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês. Uma das primeiras ações do Espírito é estar conosco. Então ele está, Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias. Ele envia o Espírito, está aqui, está com a gente, está com você aí, está com você em casa, está com você onde você estiver. Estar com você. Pastor, mas somente isso? Isto resumiria apenas a informação da vontade, não ao completo entendimento. Estar com a gente é alguém que diz, a vontade de Deus é essa, a vontade de Deus é essa, a vontade de Deus é essa. Estar conosco, mas é muito mais, tem mais, vai mais fundo. Verso 17, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com e está em. O Espírito Santo não anda só com você, não está por fora, está por dentro. Estar por fora te informa sobre a vontade, estar por dentro instala essa vontade dentro de você. Te dá discernimento da vontade de Deus, produz o seu relacionamento com o Pai. É esse relacionamento com Deus que faz com que você sirva de coração, e não como um servo, mas como um filho. O que me faz andar como filho de Deus? O relacionamento do Espírito. A ação do Espírito me torna filho. É a ação do Espírito que me torna filho. Eu posso passar a minha vida inteira como servo, só servindo, e perguntando, e aí, tá bom? 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 E de vez em quando jogar na cara de Deus que eu fiz a vontade dele. Ó, Senhor, aí, entreguei o dízimo, por que não está acontecendo? Aí eu perdoei, por que estou assim ainda? Deus, eu vou na igreja todo dia, porque não está acontecendo na minha vida. Isso é relacionamento de servo, porque relacionamento de filho é pai. Muito obrigado, porque eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor. Deus chama Abraão para ser filho, para um relacionamento de pai e filho. Abraão, que ele tinha o pai Terá. Então ele entendia na cabeça dele que o relacionamento de Deus era para ser um servo de Deus. Porque era como a tribo dele se relacionava com os deuses. Servos, aqueles que faziam para os deuses. E Deus chamou Abraão para fazer com e não para. Andar com e não para. Então, quando chega um determinado momento, Abraão entra em crise. Porque eu estou servindo a Deus e não tenho filhos. Eu tenho caminhado, abandonei minha família, abandonei todo mundo, estou servindo a Deus e não tenho filhos. Quem é que vai me herdar? Ó, Damasceno. É que o sobrenome de Rodrigo é Damasceno, gente. Não aguento. Hã? Vai ficar bem, vai. Não, ele diz que o papai é você. Papá. É o papai, é o pastor Ivanildo. Abraão estava nessa mentalidade de servo, fazendo, e aí, tá bom? E aí, tá bom? Sabe o que Deus disse? Cara, você vai ter filho, mas não é ele. Teu mais profundo relacionamento. Sou eu. Eu sou o teu grandiosíssimo galardão. Eu sou mais do que suficiente na sua vida. Se você entender o nosso relacionamento, você não vai fazer para mim. Você vai andar comigo.
É um relacionamento. É um relacionamento, é uma comunhão. Então ele está conosco. Essa é a missão do Espírito Santo, está conosco, está dentro da gente. Agora aí ele vai desenvolvendo essas verdades, né? Vai testificando de Jesus. As respostas de Deus às suas orações devem ser frutos do seu relacionamento. É fruto ali, gente, eu coloquei um S a mais ali. Deve ser fruto do seu relacionamento através do Espírito Santo. As respostas é fruto do relacionamento. Deve ser e é, gente. Fruto do relacionamento. Nós poderíamos entrar numa outra parte aí, que provavelmente no próximo culto eu vou colocar aqui, vou trazer esse verso, essa passagem de Romanos, obrigado Henrique, de Romanos 8, onde diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele não intercede diante de Deus, gente. Quem intercede por nós diante de Deus é Jesus. Diz que agora, nesse momento, ele está intercedendo diante do Pai por nós, todos os dias. O Espírito Santo intercede aqui. Se move aqui em nosso favor, toma as nossas causas, atravessa na tua frente. Atravessa na tua frente. Ele alça, a Bíblia diz no profeta, acho que Isaías ou em Jeremias, que diz que vindo o inimigo, ele arvorará a sua bandeira em nosso favor. Ele se levanta em teu favor, ele toma o teu lugar no combate. Toma o teu lugar, ele toma o teu lugar na oração. Ele diz assim, porque nós não sabemos como convém orar, mas o mesmo Espírito que conhece as profundezas de Deus e conhece o teu coração, intercede por você. O que é que ele faz? Ele assume o teu lugar, ora por você. Não é que ele te apresenta a Deus, ele torna-se você, colocando a oração certa, as palavras certas. Você entende que nós precisamos de um contato muito profundo com esse cara? Meu Deus, ele está com a gente, está com você todos os dias, em todos os momentos. Essa consciência te ajuda a andar forte, essa consciência te ajuda a perceber coisas, essa consciência te ajuda, gente, a direções. Pois todo aquele que é dirigido pelo Espírito de Deus é filho de Deus. E a palavra dirigido lá, a palavra filho lá é maduro, é alguém que percebe, é alguém que tem consciência disso, da pessoa do Espírito com ele. O verdadeiro prazer que buscamos na intimidade não deveria ser uma sensação, e sim uma frutificação. O verdadeiro prazer na intimidade não deveria ser uma sensação, que é o que o mundo está buscando hoje, gente. Sexo sem compromisso, sensações. É sobre o que o mundo está vivendo hoje, sobre sensações. É sexo sem compromisso. Nós estamos vendo o que é que o sistema está fazendo. Cara, vamos matar a frutificação, aborto. E fica só a sensação. Que é o que o mundo está fazendo, que a igreja, infelizmente, está vivendo. De sensações. E não de frutificação. Eu não quero, não me envolvo em compromisso, não quero compromisso. Eu quero chegar lá, receber e ir embora. Eu quero chegar lá, receber e ir embora. Eu quero chegar lá, receber e ir embora. É que o mundo está trazendo. O sistema funciona assim, gente. Se você trabalha numa empresa e você não funciona, ela te manda embora. Cara, precisa estar sentindo uma sensação de comando, de dono, disso e daquilo. Precisa ser bajulado. Mas com Deus é relacionamento. Somente isso. Na verdade, ele não tem, cara, a glória de Deus é extraordinária, porque Deus quer se tornar grande, te tornando grande. Pensa aí, Deus quer se tornar grande, tornando os filhos dele grandes. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa, de acordo com o poder dele que opera através de você. Se você se torna grande, as pessoas veem que você tem um Deus grande. O grande engano que tem presidido a igreja nos últimos dias é a busca por sensações espirituais. Movimento é uma sensação, a pessoa vai, chora, se alegra e volta para casa, a mesma pessoa não tem nenhuma transformação. Por quê? Falta de discernimento da vontade, essa instalação da vontade dentro dela. Não busca a vontade, não gasta tempo olhando qual é a vontade de Deus. Cara, aplicando isso no dia a dia. Eu tenho que a melhor e mais gloriosa alegria que deve brotar no meu coração como retorno para uma adoração é eu na semana ter perdoado pessoas. Na semana eu ter cuidado da minha esposa, cuidado dos meus filhos, ter respondido bem, sabe, no dia a dia. Aí eu venho para cá e digo, Senhor, muito obrigado por ter feito isso, porque somente o Senhor seria capaz de fazer uma coisa dessa através da minha vida. E aí eu me esparracho, como diz o baiano, está esparrachado.
na presença dEle. Gratidão por essa operação da vontade dEle através da minha vida, no dia a dia. Então eu trago para cá um Deus vitorioso, eu apresento aqui um Deus, glorifico e adoro um Deus vitorioso, que é o Deus que está comigo. É um Deus de sucesso, é um Deus de vitória, é um Deus de prosperidade. Os resultados da verdade dele através da minha vida provoca dentro de mim uma adoração. Então a minha adoração é fruto da manifestação das verdades dentro de mim, e não uma sensação. Então eu não fico esperando o ministério de louvor levantar a música aqui para eu adorar. E aí, o resultado? Se o pessoal não levantar aqui, o pessoal escolheu lá 3 músicas que são mais lentas, eu vou para cá e digo, nossa, o pessoal hoje estava desanimado, hein? Pensa, o pessoal está desanimado. Eles têm que orar mais. E hoje eles estavam desanimados. Quando eu vim da Bahia para cá, eu ouvia bastante Chitãozinho Chororó. Espera minha mãe, estou voltando. E Raul Seixas. E quando eu ia no barzinho, quem é que eu queria que tocasse? Só Chitãozinho Chororó e Raul Seixas. Então, se eu não tenho algo, uma gratidão do dia a dia, uma manifestação da glória dele na minha vida no dia a dia, quando eu venho para cá, eu fico esperando que o pessoal faça alguma coisa por mim. Por favor, faz alguma coisa. E não que o pessoal não seja ministro de Deus para servir. Ministro de Deus, não é ministro da igreja, não. São ministros de Deus. E eles trabalham para nos levar juntos nessa adoração a Ele. Mas eu devo trazer a minha adoração, encarregado. Cara, Deus, essa semana foi extraordinário na minha vida. Eu vi a mão de Deus no meu trabalho. Eu vi a mão de Deus na minha casa. Eu vi a mão de Deus naquele livramento. Eu vi a mão de Deus no meu salário. Eu vi a mão de Deus. E aí quando você chega aqui, cara, é a minha hora. E você já fica marcando. Você chega ali. Gente, está captando, né? Estão captando. Para que serve o jejum? Silenciar as sensações e te dar maior clareza espiritual. Pastor, porque eu devo jejuar? Para isso. Baixar as sensações. Diminuir esse barulho das sensações. Te dar clareza espiritual. Deixar fluir na tua vida. Né? De onde vêm as guerras e contendas, é o que o Tiago escreve. Vem dessas paixões, desses combates internos que acontecem dentro da gente. Quando pede e não recebe, porque pede para gastar em deleites, ou seja, baseado em sensações, na gritaria do mundo. Quando eu me apresento a Deus em comunhão com Ele, baixa essas sensações. E agora eu tenho liberdade do fluir do Espírito e posso entender, né? Às vezes silenciar fala mais alto do que qualquer palavra. O silêncio, ficar em silêncio, chegar. Às vezes, estou falando com relação às sensações, gente. Aquele desespero de que eu quero, não, às vezes o silêncio, então, é melhor. A Bíblia diz até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, né? Sempre faça calar a voz das percepções externas através da submissão da sua mente na palavra de Deus, sempre. Silencie as suas percepções externas, quando você, sabe, em suas orações. Silencie. Você chegou angustiado, comece a declarar uma verdade. Comece a declarar uma palavra, traga um salmo com você, levante um salmo, levante pegue um louvor, cara, então libere um louvor, faça alguma coisa, mas faça calar a voz das percepções externas, do dia a dia, a gritaria, as pressões que o inferno está fazendo na tua cabeça, diz que não vai dar, sujeite tudo isso a Deus, através da submissão da sua mente na palavra de Deus. Isso sou eu que faço, não é Deus, gente. Sou eu que faço. Eu tenho uma verdade no Espírito, mas a minha mente está em conflito, está se rasgando. Então eu preciso submeter a minha mente à palavra. É onde eu libero. A Bíblia diz que Ele colocou a lei dele no meu coração e a imprime na minha mente. Então eu preciso liberar essa impressão. Liga a impressora na tomada, aperta o botão e começa a declarar verdades que estão no teu coração, verdades que estão no teu coração, a crença que está no teu coração. Dali a pouco a sua mente se move com isso e ela aciona o seu corpo. E dali a pouco você está fluindo nessas verdades, porque está acontecendo, está causando a impressão que ele disse, não é? Paulo diz: por todo mundo o evangelho tem frutificado e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua vontade. Vocês ouviram e entenderam.
Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento, ou seja, epignoses, ou essa palavra epignose é conhecimento por relacionamento, cheios do conhecimento da vontade de Deus. Revelação, ou seja, clareza do que é entendimento da vontade de Deus. Epignoses é o entendimento por relacionamento. Não é só ler e saber qual é a vontade. Eu me relaciono com ele, conheço a vontade dele por estar perto, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Se você anda pedindo a Deus uma bolada para que você se aposente e tenha sossego, provavelmente não terá resposta a essa oração. Senhor, estou querendo aí uma... é provável, eu não quero criar um radical, né? Mas é bem provável que você não tenha resposta a essa oração. Sabe por quê? Não esqueça, a resposta às suas orações tende a produzir experiências que fortalecerá a sua fé na sua jornada como cooperador de Deus na terra. Tudo que Deus faz tem um propósito, fazer com que você continue frutificando. Olha o que diz Salmo 192. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como cedro no Líbano, segundo os historiadores. A palmeira cresce até o último dia da vida. Até o último dia. Hoje ela estava com 6 metros, amanhã ela vai secar, amanheceu com 6 metros e 1 centímetro. Não é? Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Mesmo na velhice, darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Com qual propósito? Para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a nossa rocha, nele não há nenhuma injustiça. Dá uma salva de palmas para Ele, por favor.